Olá, estamos aqui para mais um podcast da FEComércio Faz a Conta. E o nosso assunto de hoje é o imposto de renda da pessoa física. Mais uma vez, entra ano, sai ano, temos que ajustar as contas com o leão. E hoje a gente tem aqui a honra, e o prazer de receber na FEComércio o Ademir Gomes de Oliveira, que é o superintendente adjunto da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul. E veio fazer um bate-papo com a gente para falarmos um pouquinho das nossas obrigações. A gente tem um prazo aí que passa rápido, Dia 30 de abril se encerra o nosso prazo. Pagaremos multa se não entregarmos a declaração, uma multa mínima aí de R$ 165,74, Ademir? Para quem não tem imposto para pagar. E quem tem imposto a pagar vai pagar uma multa de até 20% sobre esse imposto devido. Então fiquem atentos, procurem informação, procurem a FEComércio, procurem a Receita Federal, façam a conta e apresentem a declaração do imposto de renda. Ademir, seja muito bem-vindo na FEComércio. E eu vou te passar já de pronto a palavra para te falar para a gente aí, começando a nos contar quem são os principais obrigados, então, a entregar a declaração. Oi, Tatiane. Estamos em pleno tempo de elaboração e prazo ainda para entrega da declaração de IRPF 2020. Temos novidades esse ano. Temos em torno de 8 novidades que o PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, está trazendo para o contribuinte. A Receita, há anos, já vem, de uma certa forma, cada vez mais aperfeiçoando esse PGD, e cada ano que passa vem as novidades. E vamos dizer assim, a primeira novidade é que quando a gente abre a declaração, já tem ali abas que diz assim, novo, em preenchimento e transmitidas. Ele tornou mais claro, Parece que ficou mais limpo, assim, mais claro o programa. Isso, até a interação com o contribuinte é muito intensa e facilitando. Outra novidade são contas bancárias que já são pré-cadastradas, que estão informadas na ficha Bens e Direitos. Quando a gente informa aqui o nosso saldo bancário, a nossa poupança, que é o 41 e o 61, essa informação lá na ficha Bens e Direitos, elas poderá, quando eu for lá preenchendo o meu imposto que eu tenho a restituir ou a pagar, já automaticamente o sistema me põe a escolha qual o banco que eu vou poder informar para nós. Então não precisa estar digitando, procurando o número da conta, enfim. Mais uma facilidade. Mais uma facilidade. Nós temos ainda a declaração pré-preenchida, que anos anteriores a gente tinha que, começar de um passado para trás, o contribuinte tinha que acessar o sistema da Receita para buscar aquela declaração pré-preenchida dele. Esse ano já está no próprio PGD e ele faz a escolha de trazer a pré-preenchida ou traz a do ano anterior dele, e no caso que ele não declarou ainda, ele vai ter que ter a nova. E qualquer pessoa pode fazer a pré-preenchida ou precisa ter um certificado digital? Isso é importante que tu dissesse. Tem que estar com o certificado digital. Quem não tiver o certificado digital, não, porque é uma segurança para o contribuinte. Ele tem informações que nós temos prévias através da DIRF, através da DIMED, através da DIMOB, enfim, através da DIRF financeira. São informações que são enviadas para a Receita e ela já tem no seu sistema que ele vai lá e busca. Então, se ele não tiver, que hoje a maior garantia é a certificação digital, se não tiver essa segurança, infelizmente a gente ainda sofre, vamos dizer assim, de atentados, entre aspas, de contribuintes tentando prejudicar terceiros. E aí vem uma novidade para esse ano, que é a informação também do número do recibo de declaração nessa informação, nessa nova que ele vai fazer. E aí a IN 1924, que é a IN que está trazendo as informações sobre essa declaração, ela diz assim, ele estaria obrigado a informar o número do recibo da declaração anterior. E aí faz umas ressalvas que se o rendimento tributável dele, somado aos rendimentos dependentes, não for superior a 200 mil, ele está desobrigado.
Se ele vai entregar sua declaração usando o certificado digital, também está desobrigado. E se ele tiver a primeira declaração dele, então não existe esse número, também está desobrigado. E aí o pessoal diz, essa é burocracia da Receita. Não, não é burocracia, é segurança. O pessoal não imagina o que tem, às vezes, envio para nós de declarações, vamos usar o nome atual, fakes, certo? Que é aquilo que nos dá muito trabalho e prejudica o contribuinte. Porque o sistema, nós não temos condições de ver se aquela declaração de fato pertence àquele contribuinte ou não. E aí processa e dá lá um imposto de 50, 100 mil, 200 mil, o contribuinte não está sabendo, quando ele está sendo notificado, aquela dívida, se ele não dá bola, foi embora do país, daqui a pouco ele está lá na procuradoria sendo cobrado dele e o estrago cada vez vai ficando maior. Olha que interessante, vocês recebem muitas declarações fakes. Eu não diria muitas, mas recebemos declarações fakes. E cada vez que a gente observa que a Receita começou a exigir dados, nome da mãe, título do eleitor, enfim, tudo só para identificar se de fato é aquele contribuinte que está entregando. Quem não tem esse conhecimento fica imaginando, que burocracia, o serviço público é burocrata. Não, é segurança. Ele quer dar uma segurança para não causar esse problema para o contribuinte. Ainda temos mais novidades, podemos dizer a contribuição, essa não é uma novidade boa para o contribuinte, a contribuição patronal que ele tinha em anos anteriores, ele poderia deduzir no seu imposto com a empregada doméstica, não foi prorrogado pela legislação, então foi extinto, e aquela informação que tinha lá em pagamentos efetuados no Código 50, que era essa contribuição, inclusive foi retirada do PGD. Então é outra informação, é outra novidade. E uma das novidades assim que eu acho muito importante foi trazer para a declaração a possibilidade de destinação ao fundo do idoso. Antigamente, anos anteriores, somente fundo criança era permitido na destinação diretamente na declaração. E esse ano permite, não é o PGD, a legislação permite e a Receita é obrigada, inclusive, a disponibilizar, está lá na ficha doações diretamente na declaração, tem duas abas, uma para o fundo criança e uma para o fundo idoso. Se eu quiser, eu posso doar para os dois. Isso é importante, Tatiane, a gente orientar o contribuinte, porque eu acho que é vamos dizer assim, uma solidariedade, uma forma de, como é que se diz, procedermos de uma forma social com essas instituições. Então, a gente sabe que são os dois extremos, né? A criança, apesar que vai até o adolescente, e os idosos. Então, as instituições que se dedicam vamos dizer, a proteger, a dar um apoio, uma assistência, elas todos têm aqueles problemas financeiros. E o nosso estado aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, e o ouvinte fica pensando como é que ele deve se comportar se ele tem essa condição de fazer a destinação. Nós temos uma possibilidade, vamos dizer, de destinarmos, pegar dados do ano passado, em torno de 500 milhões, não estou arredondando, mas principalmente 473 milhões. E nós destinamos somente 35 milhões, 7,1%. Então, os senhores imaginam, quem está nos ouvindo, que eu devo R$100 de imposto, eu posso mandar todo ele para Brasília, 100, ou eu posso mandar 94 para Brasília e deixar 6 aqui. Aí ele sabe que tem uma instituição perto da casa dele, ou quando ele lê o jornal, quando ele assiste uma reportagem, ele vê que aquela instituição precisa de um recurso. E ele, ao invés de destinar para essas instituições, ele deixou tudo para Brasília. Ele não sofre um prejuízo sequer fazendo essa destinação dos 6, porque ele deve 100. Só que ele tem a opção, ele tem a liberdade de fazer. Eu mando 94 para Brasília e deixo 6 no Rio Grande. Ainda, inclusive, ele poderá fazer a opção do município para receber essa destinação. Então, às vezes eu brinco onde ele nasceu, da onde ele tem, se ele vai fazer uma pesquisa onde mais necessita, que ele conhece uma instituição lá do município longínquo aqui de Porto Alegre, que precisa
de um apoio e está ali a prefeitura dele apta a receber, ele faz aquela destinação. Então ele vai lá na aba Fundo Criança, ele pode destinar até 3%. Fundo Idoso, também 3%, somando 6%. Então, vamos pegar um exemplo maior para destinar. Quando a gente faz exemplo, a gente ainda faz uma grana. Tem 50 mil de imposto que ele deve. O que ele tem possibilidade de destinar? R$ 1.500. R$ 1.500 para as prefeituras do Fundo Criança e R$ 1.500 para a prefeitura que tem, lógico, esses fundos do idoso. Então, eu sempre recomendo, e a gente agora no Rio Grande do Sul, deve sair por essa semana, ou mais tarde na semana que vem, uma campanha que faz a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é aqueles valores que ficam. Então ali eles mostram esse detalhe. Então, olha que bacana. Podemos até ter esse comentário mais adiante. Mas ainda nós temos bens e direitos. Uma novidade, bem e direito. Hoje eu tenho que dizer se o bem ou o direito é meu, do titular, eu estou declarando, ou do meu dependente. Eu tenho que informar lá, no caso do banco, se tiver aquela conta bancária, ou aquela aplicação na poupança, eu tenho que informar qual é o CNPJ do banco. Então, isso é uma exigência. Nós temos quem recebe rendimentos acumulados, uma novidade também, que na ficha que tem ali, antes não era permitido informar se ele tem mais de 65 anos. Recebe proventos de aposentadoria. Ele não tinha o campo para ele colocar aquela isenção que é permitida a quem recebe proventos de aposentadoria ou pensão e tem mais de 65 anos, ele tem essa isenção. Então, agora é uma novidade também, está permitida nisso aí. Com relação a essa novidade dos rendimentos acumulados, dá um exemplo para a gente, um exemplo que seja comum. Rendimento recebido acumuladamente. Vamos dar um exemplo assim para o nosso ouvinte. Eu deveria receber hora extra. Vou dar um exemplo. Ótimo, que onde tenha a tributação, porque às vezes tem rendimento que ele, por exemplo, insalubridade, periculosidade, não tem tributação. Mas ele tem um rendimento que ele executa uma atividade que ele acha que deveria ganhar mais, enfim, aí ele vai na justiça e ganha aquele valor, é decidido que ele tem direito àquele valor, e já, como nós sabemos, a justiça ela não é rápida. Então, o que acontece? Tem uma morosidade. Mas aquele rendimento que está sendo julgado, ele é de 5 anos atrás, vamos dizer. Então, 5 anos são 60 meses. Então, se ele receber R$ 1.000, que teria direito, só para pegar um exemplo bem prático, teria direito de ter mais R$ 1.000 na sua conta. Ele não recebeu R$ 1.000. 5 anos depois, ele recebeu R$ 60.000. Acumulou, ele recebeu de uma vez só todos esses meses. Isso, aí vai na tabela lá, acima de 7.000, 3.000, 4.000, enfim, aqueles valores da tabela, teria que aplicar os 27,5 nele. Então isso, hoje, pela legislação, não, ele vai ser tributado dentro dos R$ 1.000 dele. Vai separar R$ 1.000. E R$ 1.000, o que é? É isento. Então não vai ter nem tributação para ele. Olha então, só. mas aí se ele gera 4 mil que ele tinha que receber, daria 4 mil por mês. Então 4 mil seria 240 mil que ele receberia nos 60 meses. Aí 4 mil, aí já tem tributação. Fica acima da tabela dos 1.913 os centavos que ele teria que, aí vai ser tributado. Então essas informações aí ele teria as deduções normais dele, previdência, se tiver ali advogado, se tiver ali, enfim, e a 1.903 por mês que ele tem por ter mais de 65. Isso é uma novidade que se inclui ele. Só que tem um alerta, né? Ele usa aquele 1.903 se ele declarar como que ele vai fazer a recuperação dele, declarar na declaração. Se ele considerar exclusivo na fonte, aí não tem essa vantagem. Para ficar claro para o nosso ouvinte, 1.903 é o limite de isenção. Que ele tem direito mensal, porque é o limite de isenção da tabela, para usufruir daquela vantagem. Então, se ele, vamos pegar um exemplo assim, ele ganha, o que ele está ali aposentado, ganhando
R$3.000 por mês, volta um pouquinho mais, R$4.000, se ele tira o 1.900, ele fica com 2.100. 2.100 já, se eu diminuir um pouquinho mais, ele fica até isento, ele não paga nada. E outra novidade, assim, é que aquele contribuinte em anos anteriores, ano passado já acontecia, ele poderia, para optar pagamento da cota única para débito automático ou das 8 cotas que tem, ele poderia fazer opção até máximo 31 de março, que depois só a partir da segunda cota. Então esse ano a novidade também é essa, foi estendida até 10 de abril. Então, até 10 de abril ele pode fazer o débito automático da cota única ou da primeira cota. Da primeira cota até 10 de abril. Isso é uma outra novidade. Se ele passar desse prazo, ele tem que pagar ou a cota única ou a primeira cota através de uma DARF, né? Ele vai pagar a DARF e depois poderá debitar em conta. Exatamente. Informações muito importantes. Fala um pouquinho pra gente, Ademir, sobre ganho de capital. As pessoas costumam, às vezes, não se dar conta. Claro que existem muitas situações em que as operações podem gerar um ganho de capital. Fala um pouquinho pra gente das mais comuns. É importante as pessoas se darem conta que precisam declarar o ganho de capital. O ganho de capital, o que significa? Eu tenho um bem que eu comprei por um X valor e vendi por um Y valor. E ali eu tive um ganho de capital. E eu brinco até, vou fazer um exemplo bem esdrúxulo. Eu comprei um cachorro por R$5.000. Um cachorro bom, que é cachorro que tem um pedigree. Né? Aí eu vendo ele por R$15.000. Eu tenho que apurar um ganho de capital. Eu tive um ganho de capital de 10 mil. Mas eu estou assim, a título de brincadeira, no sentido mais normal, é um apartamento. Um carro. Um carro de jeito nenhum vai dar ganho de capital. Eu fico imaginando, a não ser que ele tenha seja um carro, vamos dizer, antigo, seja um carro de antiguidade. De colecionador, né? Aí te dá ganho de capital e às vezes até meio significativo. Mas o carro hoje, eu vou dar um exemplo meu, eu acho que o teu também, ele tira o carro da concessionária por 100, já desvalorizou. Já vale 90 no outro dia. Então, eu não vou ter ganho de capital, não vou vender ele por 110. O mais comum é com imóveis, né? O mais comum com imóvel, quadros e coisas valiosas. Entende? Eu posso ter uma pulseira, um relógio que eu comprei por X e vendi por Y, apesar que tem uns valores, tem uns limites de valores que não se deve apurar o ganho de capital, mas a gente sempre é dentro daquela obrigatoriedade. Então, o ganho de capital se espelha a mais-valia que existe naquele bem. Então, e quando a gente fala que é o mais comum, que é o imóvel, e a gente tem que atentar, e aí a gente sempre sugere a pesquisa, ou nós temos por telefone atendimento, nós temos por chat, enfim, e nós temos no site da Receita o perguntão. O perguntão, ele está ali, ele atenderia, não vou dizer 100% das dúvidas nossas, mas mais de 95% ele atende. Se eu não conseguir através do perguntão, como eu digo, a Receita tem o telefone, tem o chat, tem os nossos atendimentos pessoais, enfim, ele estará bem assistido. O perguntão ele é atualizado, só para o pessoal entender, ele é atualizado todo ano pela Receita Federal, né? São quantas perguntas? Quase 1.000. Quase 1.000 perguntas, né? Ele é apelidado carinhosamente de perguntão, né? E está à disposição no site da Receita Federal para quem quiser tirar alguma dúvida. E ele tem respostas ali para dúvidas muito específicas, né? Todo ano a Receita recebe muitas dúvidas e vai lançando essas respostas, então, no perguntão. Exato, é isso que tu estás falando. Quando a gente tem dúvida, às vezes, e requer uma consulta. Ele faz aquela consulta para nós respondemos de acordo com a legislação, quer dizer, o entendimento nosso da Receita, e aquela consulta que foi efetuada a gente já joga para o perguntão, que vai servir não egoisticamente só para aquele contribuinte, claro, mas para todos os demais que por acaso tenha também a mesma dúvida. Ademir, fala um pouquinho para a gente sobre os investimentos, né? Investimento em bolsa. O pessoal tem perguntado muito das criptomoedas. O que pode trazer para a gente aí um pouquinho das novidades em termos de investimentos?
Investimentos vão por o básico dos básicos, já são tributários exclusivamente na fonte, que são os fundos, enfim, que as aplicações financeiras que a gente faz nos bancos. Então isso aí é uma tributação já calculada pelo banco, enfim, aplica sobre o ganho que ele teve e vai ser tributado exclusivamente na fonte. O contribuinte nem sabe o que acontece, vai servir para ele para origem de origem para ele comprar um carro, comprar um apartamento, conforme o investimento que ele fez. E o mais, assim, vamos dizer assim, ele até tem uma certa dificuldade de apurar a tributação, é a aplicação em bolsas. E ele tem a bolsa lá de valor, tem um balcão, ele tem que apurar, por exemplo, o valor médio daquela ação que ele comprou. Vou evitar aqui citar o nome da ação, para não chamar daqui a pouco que eu estou pagando para alguma empresa. Mas a ação que ele comprou, ele vai verificar. Ele tem um ganho, um valor médio de custo dessa ação, porque ele compra uma ação por X, daqui a pouco ela está valendo Y, ele compra mais, vamos dizer, uma carteira de ações, ele comprou uma por 10, daqui a pouco por 11, daqui a pouco por 8, então ele vai ter um valor médio que ele tem que ter do custo dele. E depois o valor da venda é aquele do que o corretor informou para ele, enfim. E ele que tem que apurar esse ganho, certo? Apurar esse ganho e fazer essa declaração de ganho de rendas variáveis, é uma espécie de ganho de capital, mas com rendas variáveis, informar a Receita e fazer Inclusive também tem um limite ali que não há necessidade de apurar esse ganho. Sobre as criptomoedas, essa tua pergunta é interessante, porque nós estamos vivendo, ela vem e vai, né? Criptomoedas, no momento que nós estamos falando agora, eu nem ouço falar mais em criptomoedas. Exatamente. Ela tem vamos dizer assim, um aspecto um tanto não é como um dólar que é diário, não é como moedas estrangeiras, o euro, não é como aplicações financeiras em bolsa. Houve uma fase, né, forte da criptomoeda. Então, o que acontece com a criptomoeda? Nós, inclusive, tem uma história normativa que orienta, que estabelece regras para que o contribuinte informe para nós o que ele tem, o que ele não tem, de quanto comprou, o que ele não comprou. Ele faz tipo um inventário para nós dessas moedas. Vai chegar na declaração, a orientação que a gente dá é o seguinte: ele tem aquele controle dele, aquele é um bem patrimonial dele, aquele é uma aplicação, pode chamar aplicação financeira, que não se dê, mas para nós é considerado um bem dele. Tem moeda estrangeira também, se eu compro dólar, dentro de toda uma regulagem que a gente tem que evitar, a gente tem que ter um cuidado, porque esse tipo de operação, vamos chamar assim, tem que ter autorização do Banco Central. Então, eu estou falando aqui como um contribuinte que eu fui lá e comprei 100 moedas. Seja porque as criptomoedas, elas têm vários tipos, né? Não é só essa, como é que nós chamamos? Bitcoin. A Bitcoin. Tem várias. Então, ele vai comprar, ele vai declarar, volto a dizer, semelhante ao dólar. Ele vai comprar e vai dizer que eu tenho tantas moedas desse valor, de valor. Ele vai colocar tanto no informar da onde ele comprou, a corretora, enfim. Ele tem que estar bem informado, ele tem que dar esses dados à disposição da Receita, se a Receita, por um motivo ou outro, chegar e analisar a declaração dele, vai exigir essas informações. Ele tendo essas informações. Então, ano anterior, ano atual, então 31 de 12 de 2018, 31 de 12 de 2019, ele vai informar, tem 100 moedas, certo? Aí, vamos dizer que ele efetue a venda. Ele vai apurar um ganho de capital. Vai aplicar os 15% que ele teria que tributar. Enfim, até sendo assim, bem sincero contigo, eu ainda não percebi dentro da Receita, claro, a função da gente mais de gestão, alguma movimentação de tributação desses valores. Mas quem está tributando, como ele é pessoa física, é ele mesmo. É tipo um ganho de capital, né? Não é um carneirinho, eu ia dizer semelhante a carneirinho, não. Sim. Ele faz o apuro, o ganho dele vai. Porque a tecnologia está presente a todo momento nas nossas vidas. Então,
o que aconteceu ali. Se ele, eu brinquei aqui com o cachorro, mas pode ser, enfim, qualquer bem de valor que ele declarou, teve um ganho, tem que tributar. Então a Receita está atenta e tem esse controle, procura ter esse controle dessas transações, desses atos que o contribuinte realiza. Com certeza. E as pessoas perguntam muito também com relação ao MEI, né? Há uma certa confusão com a pessoa física e com a pessoa jurídica. Como é que o MEI precisa declarar? O MEI, que é o microempreendedor individual, é aquele cidadão que, como se diz, se regulariza vamos dizer, o negócio dele. Não tem aqui nenhuma discriminação, mas é um instituto, que alguém quer botar um instituto, fazer unhas, cabelo, é o pipoqueiro, é o cachorro quente, enfim. Formaliza o seu negócio pequeno. Formaliza o seu negócio porque aquilo é interessante, principalmente, isso é uma posição minha, na parte previdenciária. Ele fica com a segurança dele, no mínimo, que é a aposentadoria. Por que às vezes nós pensamos, não vou morrer, pensa que a gente faz que não vai morrer. Pensa que não vai se acidentar. Então, quer dizer, ele tem uma garantia para a família dele, porque ele contribui até um valor muito atrativo para ele, né? Ele fala aquela contribuição e deixa a família dele, ou ele próprio, se ele sofrer um acidente e ficar em próprio trabalho, ele vai ter aquele recursinho dele. Então, eu acho que a parte principal do MEI é esse aspecto. Falando tributariamente, hoje que eu digo, por ano, né? Ele tem um limite para ser MEI, claro, além do limite da receita dele de até 81 mil reais, ele também tem conforme a profissão, não com todas as profissões que pode ser MEI. Sim, existe uma lista, né? Uma lista lá dizendo, e o MEI pode ser da indústria, o MEI pode ser do comércio, o MEI pode ser da prestação de serviço. Tu pega um encanador, tu pega um pedreiro, tu pega um eletricista, enfim, ele pode se formalizar com a do MEI. Como é que se tributa o MEI? O MEI tributa como se fosse um lucro presumido. Isso mais aqui, quando eu falo para o contribuinte, eu sei que para ele vai ser difícil, mas ele deve ter alguém que oriente ele, principalmente um escritório de contabilidade, que seria, vamos dizer assim, um prestador de serviço mais próximo para orientá-lo. Porque ele, particularmente, volto a dizer, não tem nenhuma discriminação. Mas eu já tenho dificuldade, às vezes, de entender alguma tributação do MEI, imagina ele. Então, mas só para orientar, se alguém quiser ter conhecimento, vamos dizer que ele teve ele é comércio. Não vou dizer nem qual é o ramo dele é comércio, vamos dizer o que ele faz. Então, a legislação, vou pegar do lucro presumido, transportando para o MEI, comércio é 8%. Que, vamos dizer assim, a presunção de lucro dele é de 8%. Ele sabe que a distribuição de lucro é isenta. Então, se ele vendeu no comércio dele 50 mil reais, ele tem 4 mil reais, 8%, é o lucro dele. E o restante, eu fiz um exemplo, 4 mil. 46 mil reais é na física dele. 46 é pesado. Esse exemplo que eu estou dando, pesado no sentido de que ele está acima dos 28 mil, podemos até informar o contribuinte quais os valores, que são os anos anteriores. Não mudou, né? Não mudou nada. Mas ele teve 28 para 40, nesse 46, ele já tem uma tributação, fim de imposto de renda. Então, o que a gente orienta para o MEI, além de procurar um profissional que oriente melhor, é que ele tenha uma espécie, eu até brinco, né? Qualquer caderneta, mas seria um livro caixa dele, em que ele informe todas as despesas que ele teve. Então, vamos dizer, nesse ramo lá do comércio, ele teve problema com luz, problema com telefone, a matéria, o produto que ele comprou e revendeu, ou, enfim, o produto que ele fez. Tem que ter tudo registrado. Se ele registrar tudo, ao invés dos 50 mil, um exemplo que eu dei, e ele registrar 35 mil, vou botar mais, menos, né? Daqui a pouco eu não consigo. Vai botar 24 mil de despesa que temos, 50 mil. Quanto é 24 menos 26 mil?
e não está obrigado a declarar. Que é 28.559 quebrado, é obrigado a declarar. Nem ele declarar. Fica dentro da isenção. Ele não, nem declarar ele está obrigado, porque ele está dentro da isenção. Apesar que quando eu informo isso, eu tenho que ter um cuidado. Quando ele não está obrigado a declarar pelo rendimento tributável de 28.558, mas tem outros aspectos que ele tem que observar. Aí você tem um bem, um direito, que somado de mais de R$300.000, mesmo ele não tendo um rendimento tributável acima de 28 mil, ele está obrigado a declarar. Se ele ganhou um prêmio na loteria, o que é prêmio na loteria? É tributado exclusivamente na fonte. Então ele ganhou 100 mil na loteria, tributou exclusivamente na fonte. Seria esse rendimento dele é tributado exclusivamente na fonte. Então a gente diz assim, rendimento tributado exclusivamente na fonte, rendimento isento e rendimento não tributável, o somatório de R$40.000 obriga ele. Obriga igual. Obriga a declarar. Então, mas eu não estou obrigado, eu só ganhei, no nosso caso aqui, só ganhei 26 mil. Tem que observar todas as possibilidades. Claro, fica meio assim, mas mais uma obrigatoriedade. Ele vai lá, aplicou na bolsa. Pegou os pila dele, aplicou na bolsa. Aplicou na bolsa é outra situação que a IN traz. Ele está obrigado a declarar. Aí ele vai fazer uma chacrinha para ele lá, ele tem lá uma terrinha para ele. Isso que ele está com o comércio, como bem. Ele vai lá, ele tem na comércio dele, ele planta pêssego, ele planta alface, ele planta assim, tem um rendimento acima de 142 mil. Então, obrigado a declarar. Enfim, então outras situações que não são comuns, mas a gente também não pode, como é que se diz, não deixar de informar que também tem outras obrigatoriedades da declaração por outros motivos. Exatamente, muito bem. Ademir, FEComércio agradece a tua participação aqui com a gente. Então, não sei se tu queres dar mais alguma informação importante, dar mais um recado. A gente está vencendo aí o nosso prazo, né? Então, deixo tu se despedir, dar o teu recado final. Mais uma vez a FEComércio agradece, né? Então, recomendamos aí ao nosso ouvinte, faça a conta, declare o seu imposto de renda e deixa o Ademir se despedir então. Tatiana, eu gostaria, antes de me despedir do nosso trabalho, orientar o contribuinte no seguinte aspecto, que ele tenha toda a documentação dele à mão, junte todas as informações, quando ele sentar para fazer, ele tenha um cuidado na digitação, na informação que ele tenha, ele tem que ter um comprovante, vamos dizer, uma despesa médica, uma despesa com dentista, enfim, ele tem essa documentação à mão para informar. Aquele contribuinte, vamos chamar assim, que tem um filho que está em idade de faculdade ou idade que ele faça estágio. Isso é uma coisa que muitas contribuintes caem na malha por esquecimento. Ele chega, informa o dependente e às vezes a bolsa é muito exígua, R$500, R$600. Tem que informar. Ele nem se apercebe que ele tem que pegar aqueles 500 vezes 12, que dá R$6.000, e informar como rendimento do dependente. O que acontece? Quando nós cruzamos, hoje a Receita tem vários cruzamentos. Quando a gente cruza, acontece a sinalização que faltou informar os rendimentos. E aí, outra orientação que a gente dá para o contribuinte, não fique apavorado. A Receita tem uma interação muito forte, ela vai ele observando o extrato, aí ele pode ser por certificação digital ou por ele pode fazer um código para ele de acesso, certo? Ele acessa o extrato bancário, o extrato da conta dele, do imposto de renda da declaração, né? Vai lá mostrar a situação ele, da declaração. Isso, vai mostrar para ele, vocês têm uma irregularidade. E aponta a irregularidade. E vai dizer para ele, deixou de informar os rendimentos do CPF tal. Qual é o procedimento que ele faz? Uma orientação para que ele não tenha uma multa mais agravada. Ele vai e faz a retificadora dele. Fazendo a retificadora dele, em tese, porque nesse momento ela foi processada e acusou essa irregularidade. Ele corrigiu a declaração dele, vai, principalmente em restituição. O contribuinte ele fica às vezes muito ansioso pela sua restituição
E o que acontece? Pô, não sei o que está acontecendo comigo. Vou lá e verifico. A orientação pode ver depois, porque a declaração entra, ela já está sendo processada. Exatamente. E se as informações que ele está nos dando, já nós temos a informação aqui, ela já recebe o resultado. Ok, aguarda a restituição ou aponta a irregularidade. Então, o contribuinte ele fica muito ansioso, eu entro lá, está em processamento. E por que ainda está em processamento a minha declaração? A Receita está demorando? Não. Os dados que ele informou, a Receita está com ele sendo processado. A fonte pagadora, outras instituições, outras organizações que têm aquela informação que ele está dizendo que teve, não nos informou, aí que está indo o processamento. A Receita não acabou de processar a declaração porque está faltando, ele está dizendo uma coisa aqui, mas nós não temos essa informação. Olha aí, informação importante. Aí vai o processamento. Agora, casou as informações dele com a de fora, vamos dizer assim, aí a Receita vai verificar. Ou ele, como se diz. Tá certo? Então, tá certo. A gente até agradece, Tatiane, a oportunidade da Receita vir participar dessa divulgação, isso é importante para nós, o contribuinte, porque o contribuinte bem orientado, ele não vai ter problemas, ele não vai ter, vamos dizer assim, sobressaltos, e a Receita ganha, vamos dizer assim, de não ter um trabalho extra, ela dedica a sua mão de obra para os trabalhos às vezes mais importantes ou mais necessários dentro da sua instituição. Exatamente. A gente agradece, né? Facilita para a Receita e facilita para o contribuinte. Exatamente. Então, Ademir, muito obrigada. Obrigada. Então, aguarde o próximo Faz a Conta e muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo.